Olá, galerinha, tudo bem? Olha eu aqui de novo, Eliane Farma. Pessoal, hoje eu vim aqui contar uma história de sobrevivência espetacular de uma grande amiga minha que veio diretamente de Rondônia para me prestigiar aqui durante a minha palestra que eu tive aqui em São Paulo. E agora eu quero transmitir, mostrar para vocês o que essa mulher passou e o que ela superou na vida dela nos últimos anos. Então eu vou com muito amor e com muito prazer contar a história da Alessandra aqui no meu canal hoje, tá, gente? Então, galerinha, para quem não é inscrito no canal, se inscreva, acione o sininho para quando os meus vídeos saírem vocês serem notificados. E lembrando que eu tenho meu canal do Instagram, que bomba muita coisa boa por lá. E se você quer ir para os Estados Unidos falando inglês fluente, Rock Academy, já! Pessoal, bora lá. Eu vou deixar a Alessandra se apresentar. Ela vai dizer de onde que ela é, onde que ela morou. E aí a gente vai dar uma destrinchada na história dessa grande mulher. E aí, Ale, fala um pouquinho aí de você. Eu vou tirar aqui, gente, é porque o cabelo dela raspa no microfone. Ela tá charmosa, só que o cabelo raspa no microfone. Olá, pessoal. Boa tarde. Nossa, é uma honra para mim. Eu me sinto afortunada. Primeiro, por estar aqui no canal da Eliane, podendo dar o meu testemunho para vocês. Né? E eu sou apaixonada por essa mulher que tem uma história de superação incrível. Eu me chamo Alessandra Almeida, eu moro em Espigão do Oeste, Rondônia, um estado promissor, uma cidade que eu amo de paixão e que eu cresci lá desde criança. Eu fui casada por 20 anos e dessa união estável eu tenho minha única filha, Júlia, hoje com 15 anos de idade. A minha vida, que desde cedo se mostrou um tanto desafiadora, ela me trouxe um desafio ainda maior, que em 2011 eu fui diagnosticada com neoplasia maligna. Fui para São Paulo, Barretos. Amiga, que é? Desculpa, tá, gente? O neoplasia maligna significa o quê? Câncer. Ah, tá, o câncer. É câncer, um tumor. Um tumor, ok. Isso, um tumor. Então eu fui para Barretos, São Paulo, passei por tratamento, foi realizado cirurgia, e eu fiz tratamento por 5 anos, e após 5 anos eu fui considerada curada. A vida ia muito bem, a Júlia crescendo, eu me formei em Direito, pretendia trabalhar na área, quando um desafio ainda maior surgiu, né? Meu marido num dia normal da nossa vida, meu marido saiu para trabalhar, 3 dias depois, morto vítima de um brutal assassinato pelo seu sócio. E eu me vi ali sozinha, com uma filha na época de 5 anos de idade, não sabia como lidar com as questões práticas da vida, porque o meu marido ele era muito trabalhador, ele trabalhava, ele mantia a nossa casa ao ponto de eu não ter a preocupação de pagar uma conta de luz. Nossa. E diante disso eu fiquei sozinha, sem dinheiro, precisei passar a viver a vida do meu marido para resolver todos os problemas com qual ele tinha me deixado. E ainda viver um luto, né, amiga? Guardar o choro, remoer as mágoas, né, guardar a dor da perca do meu marido e viver aquele luto. Na verdade, eu não consegui, porque eu precisei esconder tudo para cuidar da Júlia, porque a minha filha, ela ficou muito tempo vivendo, 2 anos praticamente, vivendo o luto do pai. Então foi uma fase... A Júlia tinha quantos anos? 5 anos na época. Nossa. Então foi aquela memória que a criança começa a adquirir, que ela praticamente não esquece nada, né? Então foi uma fase muito dolorosa e depois de 6 longos anos, enfim, eu consegui resolver todos os problemas e Brasil, depois de 6 longos anos, consegui que o inventário fosse concluído. E aí foi quando eu disse, bom, agora eu vou respirar, eu vou viver. E aí em 2000 veio a pandemia, eu peguei a Covid, né? No início da pandemia eu peguei a Covid, e comecei a sentir dores na perna. Eu achei que fosse ciático porque eu pedalava muito. Então, eu gostava de pedalar e algumas amigas disseram, Alessandra, pode ser o ciático que inflamou, tal, porque você pedala muito. E procurei médicos, né, ortopedista, quando uma ressonância destapou, assim, sem timidez, que eu estava com uma reincidência óssea, né, que eu estava com câncer e que agora era tudo diferente. E o câncer nada mais é do que? O câncer é um amontoado
de células desordenadas, elas crescem desordenadas dentro do nosso organismo, Eliane, e aí elas vão subindo uma em cima da outra, que vira um tumor, né? Um tumor que vira uma calcificação, e essa calcificação ela vira uma bola, que é o tumor chamado câncer. E eu falo que o câncer, a maioria, não a maioria, mas eu posso dizer que câncer vem na nossa vida, é o choro reprimido que você guardou, é as dores que você não coloca para fora, é as mágoas que você segura, sabe? Então, o câncer ele tem muita relação, há estudos científicos, com o emocional. Uau! Né? Uhum. Foi fácil lá atrás? Não foi. Então, isso pode ter desencadeado em mim, porque eu desencadeei insônias, depressões e doença. E o que você viveu, né, amiga, foi algo tão forte e tão intenso que modificou muita coisa na sua vida, né? Acarretando uma sequência de, como ela disse, né, gente, insônia, tudo de doenças, né? O emocional dela. Então, eu acho que esse acúmulo, né, reprimir tudo isso dentro dela e depois vindo a Covid ainda tem mais, né, o despertar desses problemas todos, né, amiga? Eu costumo dizer que nós não somos doentes, nós ficamos doentes. O Uau. seu corpo adoece, Uhum, né? uhum. E quando a gente não cuida do nosso corpo, a vida às vezes faz a gente cuidar dele de uma forma forçada. Uhum. Então, quando eu peguei a Covid, que começou a inflamar todo o meu organismo, eu fui fazer a ressonância e destampou ali que eu estava com uma reincidência óssea. Uhum. Reincidência significa que já veio do primeiro câncer. Uau! E que agora já estava em outras partes do corpo. Nossa! E o médico me disse, você precisa ir para Barretos com urgência. Você não pode dirigir, não pode varrer, não pode cair, porque você corre o risco de quebrar esse osso, e se você quebrar esse osso, aí o tratamento fica ainda mais difícil. Então, eu saí dali da minha casa, eu, minha mãe e Júlia, uma mala cada uma. Me lembro que eu cheguei em Barretos, era finados, 2019, novembro de 2019, que era finados. Eu cheguei lá, estava feriado, fomos para um hotel e eu já fui direto para o CIA. O CIA é o pronto-socorro. Precisei tomar morfina, porque eu não me aguentava de dores. E o médico aqui me disse, não existe remédio para sua dor. O remédio é o tratamento certo. Você precisa imediatamente fazer a quimioterapia, que é a única coisa que vai fazer com que o tumor diminua, porque o tumor estava pressionando o quê? Meu nervo ciático, tudo que passava aqui na perna direita, né? Os nervos, as veias, tudo. Ele estava pressionando e só ia parar de doer quando ele murchasse. Então, eu fui para lá e começou toda a minha luta, porque tudo é agendado. Eu cheguei lá sem agendamento e tudo foi começando, tudo foi agendando. E teve um dia que eu acredito que eu te liguei. Uhum. Falei, eu não aguento mais. Eu precisei. Você falou, vai no pronto-socorro e pede para o médico te internar. E foi onde eu fui, conversei com o meu médico, encontrei com ele. E um médico fantástico, humano. E ele falou assim, Alessandra, eu olhei para ele, amiga, e eu falei, doutor, me cura como o senhor me curou da primeira vez. Uau! Você pegou o mesmo médico, amiga? Eu pedi para falar com o mesmo médico. Uau! E ele olhou e falou para mim assim, minha filha, desse jeito, dessa vez é diferente. Dessa vez é bem mais complicado. Ele não me deu esperança. Meu Deus. E aí eu falei, então, eu preciso que você me interne, porque eu não aguento mais de dor. E aí ele pegou e me internou. E aí foi onde começou todo eu precisava ficar internada, porque se eu não ficasse sem dor, eu não conseguia ir para quimioterapia. E se eu não conseguisse ir para quimioterapia, talvez eu não tivesse aí a chance de cura. Uhum. Então eu fiquei internada para que uma junta médica trabalhasse e chegasse a um consenso, a uma medicação que cortasse as dores. Eu falo da importância da gente, nesse momento, ter amigos. Da importância da gente, por mais que você se sinta sozinho no buraco, no escuro, no ermo, você precisa ter alguém que estenda a mão. E foi o momento que eu pensei, acredito eu, que eu plantei, porque as colheitas vieram no momento que eu mais precisei. Um anjo da guarda, lá do outro lado do mundo, acessou a mim, e a Eliane, ela tinha o cuidado de se preocupar em estudar, em ver o que podia conter para parar as minhas dores, porque aqui naquele momento a gente precisava de uma medicação que contesse as minhas dores. Uhum.
E aí a gente ficou estudando até que a junta médica conseguiu chegar a uma medicação que parasse as dores. Beleza, eu estava via venosa, mas eles precisavam agora me deixar no hospital mais alguns dias sem o soro, porque eu precisava ir para o hotel com a medicação via oral. Então a medicação fazia efeito na veia, mas ela não fazia efeito na via oral. E, gente, eu me recordo que a Lê, que foi uma fase que a gente esteve muito unida, né, amiga? A gente esteve muito juntas. Na realidade, gente, a Lê, ela é uma amiga minha de infância, só que a Lê, ela ainda era bem novinha, ela é mais nova que eu. Ela se lembra menos de mim do que eu dela. Nós fazíamos parte do clube da Luluzinha, lá de Espigão do Oeste, jogava vôlei, brincava, aquela coisa arada toda. Inclusive, nós temos muitos amigos em comum. E quando eu recebi a notícia que a Lê estava ruim e que ela tinha ido para Barretos, eu entrei em contato com ela, eu procurei ela e eu me compadeci assim tremendamente com o estado que ela se encontrava. A Lê, ela sentia muita dor, ela sofria muito e era tão dolorosa, o que ela estava sentindo era algo tão assim forte que a gente parecia que a gente queria arrancar a dor dela de algum jeito. Então foi quando começou assim as nossas lutas, pelo menos para a gente mostrar para ela que ela não estava sozinha. E porque a Lê, ela vai contar aqui para vocês, muitas vezes a Lê pensou em desistir, muitas vezes a Lê passou por momentos assim que ela falava não dá mais. E aí é onde entrava nós todos para tentar mostrar para ela, apesar de que ela vai contar quem foi a chave fundamental que virou a cabeça dela. E ela falou, não, eu preciso lutar, ela vai contar agora para vocês, mas assim, o motivo de eu estar trazendo ela aqui, gente, é porque assim, é incrível o poder da mente, e ela já vai falar sobre isso com vocês. Concluindo para vocês, chegamos a um consenso e eu consegui, os médicos conseguiram uma medicação que fizesse efeito e eu fiquei sem dores. Ai, que alívio você poder dormir, porque eu não conseguia dormir com dor, você não dorme. Não. Quantas vezes eu saí de dentro do quarto, eu ficava no corredor do hotel com uma cobertinha. Me lembro. Para poder deixar minha mãe e minha filha dormir, porque a gente ficou por 4 meses consecutivos, as 3, dentro de um quarto, confinadas ali. Então eu saía para que eu pudesse deixá-las dormir. Até que chegou o momento de eu fazer a quimioterapia. Primeiro vieram as radioterapia, que são menos sofrido, e aí depois vieram a quimioterapia. Me lembro como hoje, o primeiro dia que eu fui para a quimioterapia, eu fui muito feliz, eu sentei naquela quimioterapia e eu ficava ali sentada vendo, era 7 bolsas que eles colocam assim no soro, e eu ficava ali orando, pedindo e falando com Deus, Deus, que cada gotinha dessa quimioterapia que passe pelas minhas veias, que vai restaurando, que vai limpando, que vai modificando toda a célula cancerígena, que vai me trazendo coisas boas. Em vez de reclamar, eu ficava só agradecendo, agradecendo, agradecendo. Eu agradeci, gente, até por ter tido câncer. Porque foi por meio disso que eu ressignifiquei a minha história, sabe? Que eu mudei a minha vida por meio da fé, da esperança e do amor, sabe? Do perdão. Então, eu sentei lá e fiz aquela quimioterapia. Eu me lembro que as minhas quimioterapias duravam 8 horas. Nossa, era 8 horas sentada na cadeirinha tomando o remedinho da cura. Quando terminou a quimioterapia, eu fui pro hotel. Cheguei lá, tava vermelhinha, quentinha. Minha mãe, e aí, como é que foi? A minha filha Júlia, como é que foi? Eu falei, gente, foi tão tranquilo. As pessoas, né, tem uns que sentem tanto, que é dolorido. Nossa, mas para mim foi tão tranquilo, amém. Dormi a tarde toda. Gente, quando eu acordei, era mais ou menos umas 19 horas. Quando eu acordei, eu estava com o meu cabelo todo grudado na cabeça. Era como se você coloca fogo num plástico, ele não enrugga tudo e gruda. Grudado, que não passava os dedos, não passava o pente, nada. Eu falei, meu Deus, mãe, não tem como pentear, não tem como fazer nada. Minha mãe falou, meu Deus, tinha que ter cortado o cabelo antes. Mas o que foi? O efeito da quimio? É o efeito do remédio. O efeito do remédio. Ele causa isso assim, porque eu sei que o cabelo cai, mas eu não sabia que o cabelo plastifica. Não é plastificar, o meu praticamente grudou no couro cabeludo, né? Ele não foi caindo, ele grudou do dia para a noite, ele grudou em toda a minha cabeça.
E aí já começaram os vômitos. No dia seguinte começou vômito, vômito, vômito. Eu vomitava de 10 a 15 dias. Depois das quimios. Depois da quimioterapia. Nossa. E aí grudou, eu precisei ir no salão, foi aonde a menina falou, não tem como raspar, eu vou ter que tentar ir cortando. E aí ela foi cortando, meu cabelo não foi raspado. Ela foi cortando, cortou tudo, e aí ficou aqueles fiapinhos que foram caindo, conforme fui fazendo a segunda quimioterapia, já caiu tudo. Foi quando daí eu já fiquei carequinha com a segunda quimioterapia. E eu me lembro que eu vomitava de 12 a 15 dias, e o meu ciclo era de 21 dias. Cada 21 dias eu fazia uma quimioterapia. E chegou momentos de eu chegar lá para fazer, eu não consegui, porque a minha imunidade estava muito baixa. Nossa, me lembro disso. Porque eu não alimentava, né, amiga? Para ajudar, me deu, acho que é dermatite ou mastite, é uma doença que fere da língua, da ponta da língua, a garganta, tudo, até o estômago. Fere, ferida pura. Eu lavava a minha boca 3, 4, 5 vezes no dia com bicarbonato, aquilo queimava, aquilo doía, mas era necessário, porque eu tinha que tirar toda aquela bactéria da boca. Nossa. Higienizar tudo aquilo, porque eu não conseguia comer, eu não conseguia engolir, porque doía tudo. Meu Deus. E foi aquele sofrimento, até que chegou num momento, quantas noites? Eu me lembro que eu fiquei 5 dias e 5 noites sentada, sem dormir. Dias e noites. Eu estava tão debilitada que a minha mãe vinha até mim, pegou um cabinho de vassoura e falava, você não pode ficar aí, é o poder do amor da minha mãe. A paciência, e olha que eu era uma paciente chata, eu não queria comer, ela fazia a melhor comida e eu dizia para ela, não quero, não consigo. E ela, você precisa, uma colherzinha. Comia, vomitava, comia, vomitava, comia, vomitava. Acho que 2 gotinhas para o estômago, aquilo que ajudava, 2 gotinhas, uma colherzinha. Aí a gente procurava de tudo, chupava um limão para tirar aquele gosto ruim da boca, eu só ficava cuspindo. Eu sentava muitas vezes lá fora e ficava, e aquela água ficava caindo da minha boca. Eu falava, bom, se está saindo é porque precisa eliminar, eu não vou engolir isso. Então eu abria a boca e deixava aquela água ficar escorrendo ali, sabe? O dia todo aquela água ficava. E ali nós fomos, um dia após o outro. Minha mãe pegava um cabinho de vassoura e falava, você precisa levantar, você precisa tomar banho. Eu não tomava banho. Eu não conseguia levantar para tomar banho. E quando eu conseguia, era só jogar água, porque eu tremia, amiga. Meu corpo estava tão debilitado que meu corpo parece que os ossos não estavam aguentando sustentar mais, sabe? Foi um momento que eu falo que foi a parte assim mais difícil, porque eu cheguei na Júlia e a minha filha, que já não tinha o pai, vendo a mãe ali fazendo um tratamento de câncer, e eu precisei chegar nela e dizer, eu estou cansada. Eu não quero mais fazer a quimioterapia. Eu acho que o que vai me matar é a quimioterapia, não é nem o câncer. Eu vou desistir. E a minha filha, com as lágrimas nos olhos, ela olhou para mim e disse, mãe, onde nós colocamos o guardanapo? O médico disse que é possível, você é jovem, que o tumor está diminuindo. Tenta mais uma vez. Sua filha fala isso. A minha Júlia. E eu disse... E a Júlia tinha quantos anos, amiga, naquela época? A Júlia estava com 13 já 13 daí, né? É. Aí vocês pensam, né, gente, a Júlia, 13 aninhos de idade, pedindo para a mãe dela tentar mais uma vez, que os médicos estavam dando chance para ela, então, para ela tentar. Então, quer dizer, amiga, que forte, hein? Era porque nas primeiras que eu voltei, o médico disse, tá diminuindo. Tá diminuindo. Logo nas primeiras? Tá diminuindo. Eu tinha diminuído 10% na primeira. Nossa. E alguns tumores tinham diminuído 40%. Nossa. Ele falou, tá diminuindo. Mas eu disse para ela, eu não quero mais. Aí foi quando ela disse para mim, mãe, tenta mais uma vez. Ele disse que é possível, você é jovem. E aí eu respirei e falei, tá bom. Tá bom. E aí eu fui. Falei pro meu médico, eu já tinha dito pro médico que eu não queria mais. E ele falou assim, Alessandra, vamos fazer o seguinte, um combinado, doutor Guilherme, fantástico. Ele falou assim, eu vou deixar 2 quimioterapias liberadas no sistema. E você faz mais uma. Porque quando eu ver que está debilitando demais o seu corpo, eu não vou ficar judiando de você. Uhum. Mas eu vou deixar liberado. Se você fazer uma e você quiser fazer a outra, beleza. Se você falar, não, eu não vou fazer mais,
a gente para por aqui. Uhum. E, gente, eu fui fazendo. O mínimo era 12, o máximo era 12, o mínimo era 6. Eu fiz 9. 9 quimioterapias. Ai, a gente tinha muito orgulho de você. Eu lembro que toda vez que você fazia, eu sei que no começo, quando ela fazia, gente, ela sumia, tá? Ela não falava com a gente por, não sei, uns 2, 3, 4 dias. A gente não conseguia se comunicar com a Lê, que a Lê ficava muito abatida. Aí ela via, parece que era incrível. Ela começava a viver, 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 e quando via, ela estava em pé, já estava conversando, né? E aí, antes que a gente pensava que ela não ia fazer mais, tava a Lê lá de novo fazendo Mas outra. essa noite, quando eu quis desistir, que a Júlia pediu para eu continuar, Você lembra qual número, mais ou menos? Quantas você já tinha feito quando você pensou em eu acho que era a desistir? quarta. A quarta. A Aí quarta. A Júlia entra. Ai, me arrepio, gente. Na quarta Na quimioterapia, eu quarta, estava muito debilitada com a quarta. Eu estava com 40 quilos, gente. aí ela ficou 40 magrinha. quilos. Gente, vou pôr fotinha nossa É. aí quando eu vim visitar ela. Outra Alessandra, esse ser incrível aqui. Deus, caraca, Deus transformou. Eu estava com 40 quilos naquela época, foi quando eu falei, não quero mais. E naquela noite, gente, a minha vida virou uma chave. Eu deitei, eu me lembro que eu não levei a Bíblia quando eu fui para Barretos. E eu conheci um casal lá, eu sou afortunada, porque por onde eu passo, eu faço amigos verdadeiros. A dona Margarida e o seu Paulo, que infelizmente ele não conseguiu, que ele detectou muito tarde. Por isso que eu falo da importância de um diagnóstico precoce, porque tudo que você diagnostica com o tempo, com o início, é possível, sabe? E aí a dona Margarida, ela me trouxe uma Bíblia de presente. E aí eu me lembro que a dona Margarida é um ser humano que ela batia na porta do meu quarto todo dia às 4 da manhã, 2 da manhã, 2 da manhã, e me chamava para orar, amiga. Uau. E eu saía e ia orar com ela. E quando ela foi para Minas, numa dessas idas e vindas, ela me trouxe uma Bíblia de presente. Nesse dia que eu queria desistir, eu me lembro que eu peguei a Bíblia, fui para o quarto, deitei, falei com Deus, falei, Senhor, seja feita a sua vontade. O Senhor sabe a minha história. O Senhor sabe quem sou eu. O Senhor sabe que eu tenho uma filha que já perdeu o pai e que hoje eu estou aqui. Eu quero viver. Eu pedi para ele 10 anos, mas eu parei de falar isso, gente, porque eu creio que Deus vai me dar muito mais, sabe? Eu, além de dobrar, ele vai me dar muito mais. Então eu disse para ele, me dê mais alguns anos para que eu possa ficar aqui com a minha filha. Mas se o senhor achar que não é possível, tá tudo bem. Eu aceito. Seja feita a sua vontade. Eu falo que ali, com aquele amor verdadeiro, porque eu só encontrei Cristo, eu só encontrei Deus na minha vida. Não foi nos momentos bons da minha vida, foi quando eu não tinha nada. Nossa. Quando tudo tinha ido e a única coisa que me restara era Ele. E naquela noite eu dormi. Um sono do justo profundo. Eu dormi, eu acordei, eu falei, meu Deus, mãe, eu dormi tão bem essa noite. Acordou revigorada. Tão bem. E eu comi, e eu comecei a comer, eu comecei a sentir fome, eu comecei a beber. E aí foi aonde eu falo mais uma vez da importância dos bons amigos. A Eliane me apresentou um livro chamado Remissão Radical, que mudou a minha história. Ela leu esse livro e ela me contava esse livro enquanto eu estava muito doente. E quando eu fiquei boa, ela pegou esse livro, ela traduziu para português e mandou para o Brasil esse livro. Eu trouxe, amiga, de mãos. Você trouxe, né? Foi verdade. Mãos. E eu comecei, quando eu melhorei, eu comecei a ler o livro. E ali contava várias histórias de pessoas que estavam em remissão radical, que a remissão é quando eles mandam você para casa. Quando não tem mais jeito, eles mandam você para morrer em casa. E eu sou uma paliativa do câncer que não aceitei o dia que o médico falou assim, você é uma paliativa, não tem cura. Nossa. Não tem cura, a gente vai tentar só ver o que faz para você viver um pouco mais. E eu disse para ele, não, doutor, eu não aceito paliativa na minha vida. Eu lembro, essa palavra não descia. Não me desce, eu odeio a palavra paliativa. Até hoje não desce, amiga. Eu disse para ele, você faça o seu melhor, doutor, porque você vai ter a melhor paciente da sua vida. E esse livro, amiga, mudou a minha vida, por quê? Porque eu li ele, as histórias que você contava, eu falava, uau, caramba, é legal, é possível. A história daquele homem, tinha um homem que tinha, eu vou contar bem brevemente, ele tinha câncer de pulmão, enfim, ele foi para casa, para morrer em casa, e ele saía todos os dias, na madrugada, que é quando começa a fotossíntese, para respirar o ar puro, e ele fez isso por meses.
Eu acredito que foi no quinto ou sexto mês ele começou a ficar bom. E eu fazia isso, eu acordava de manhã e eu ia lá para fora, reganhava a porta, ficava lá. A minha mãe acordava e ia lá e falava, meu Deus, vai pegar uma pneumonia, tá muito frio. E eu disse, não mãe, eu vou ficar aqui, nem se for 3 minutos. Eu ficava 2 minutos um dia, 3 minutos no outro 5, eu sei que eu fiquei até 15 minutos. E eu comecei a melhorar, porque gente, dá valor no que você já tem hoje. Muitas vezes você acorda, você escova os dentes, você faz cocô. Quantas vezes eu queria fazer cocô e eu não conseguia? Eu tinha que tirar os pedacinhos com a mão, porque era tudo empedrado. Eu queria comer, tinha uma comida linda, farta, mas não descia porque estava tudo ferido. Então hoje a gente deixa de dar valor àquilo que a gente já tem. As mínimas coisas. As mínimos detalhes de você respirar, de você conseguir tomar um banho sozinho, porque eu não tomava, eu precisava de apoio de alguém para fazer. Então, assim, tudo começou a melhorar na minha vida. E eu fui melhorando, eu fui ficando boa, eu fui me alimentando de acordo com aquilo que falava ali no livro que as pessoas faziam. Eu pedia suplementação para a Eliane, eu buscava suplementação, então eu alinhei. Eu falo que não é uma coisa só, foi um conjunto de fatores que fez com que desse certo. Tratamento convencional, rádio, quimioterapia, cirurgia, tratamentos alternativos, acupunturas, massagens, suplementação, exercício físico, alimentação, oração, sorriso, se sentir amada. Elizabeth Balbinotti, que veio lá de Rondônia 2, 3 vezes me visitar. A minha amiga, você deu um branco aqui na Irene, que veio de lá. Eliane atravessou o mundo para vir me ver. Eu me senti amada e aquilo me dava força para querer viver. Todos os dias que eu acordava e olhava para minha mãe, meu Deus, com aquele esforço, e a minha filha ali, eu queria viver. Então eu falo que às vezes se você não tiver nada, agarra num propósito. Eu agarrei nelas para que eu pudesse querer voltar a viver, porque eu tinha desistido de mim, né? E hoje vocês olham para mim, eu estou aqui. Não, linda, né, gente? Eu estou aqui linda, e eu falo que enquanto eu tiver força, mesmo que seja forçadamente, para levantar, eu vou continuar lutando. Eu vou continuar sorrindo, eu vou continuar amando, eu vou continuar vivendo, eu vou continuar fazendo, porque eu amo viver. Sabe, eu acho que a gente precisa gostar de viver, né, amiga? Com certeza. E, pessoal, eu até quero que vocês me ajudem nessa missão com a Lê. A Lê, ela tem muito para ensinar para as pessoas. Eu tenho tentado convencer ela ou montar um canal no YouTube ou fazer um e-book, porque o que a Lê está vivendo, ela pode transbordar para outras pessoas. Eu nunca me esqueço quando eu cheguei na cozinha da minha patroa e confessei para minha patroa. Ela me viu, ela falou: nossa, você tá triste hoje, tá tudo bem? Eu falei: não, eu tô com uma dor no meu coração. É uma pessoa, né, de uma conexão de quando eu era criança, né, tá diagnosticada, né, com o câncer e o estado dela é gravíssimo, então assim, me doeu na alma e a minha patroa virou para mim e falou: pera lá, você já leu o livro Remissão Radical? Eu falei: não. Ela falou assim: o pai da minha patroa teve 5 câncer e a minha patroa também já teve câncer, o meu patrão teve câncer. Ela falou: lê esse livro ou compra esse livro e manda para sua amiga. Então, na hora, ela só subiu, eu já corri e comprei o livro online mesmo no Audible, eu escutei e eu já li todinho o livro, assim, 3, 4 dias, já foi traduzido em português, mandamos para ela e esse livro também ajudou a salvar a vida dela. Então, eu acredito que a história dela salva vidas. Eu digo para a Lê que eu tinha muito medo de câncer, eu sempre fui apavorada até com a palavra. E quando eu acompanhei de pertinho a história dela, ela não tem ideia de como ela mudou a visão, né, do diagnóstico câncer na minha vida. Hoje, vendo ela, eu posso dizer, câncer não é sentença de morte. E eu fico feliz de saber que realmente existe como se diz, saída se você fazer a sua parte. Então, gente, quando a gente terminar esse vídeo aqui, por favor, eu até vou colocar o Instagram dela, vocês vão me ajudar a convencer essa mulher de mostrar tudo isso que ela viveu e o que ela fez
que deu certo para ela. Gente, eu vou colocar aqui nesse vídeo várias fotos dela, de quando eu vim visitá-la, o tempo que eu passei para ela. E eu confesso para vocês que a gente veio mais ou menos num sentido despedida, porque nós não sabíamos o que ia acontecer. A Lê estava muito abatida. E eu tenho muito orgulho de estar aqui com você hoje, Lê. Eu pego muito no pé dela, porque eu falo que a Lê é uma pessoa assim que você tem muito o que oferecer ali para as pessoas. O seu conhecimento, a sua experiência, o processo que você viveu, você tem ideia do que você pode fazer ou falar para aquelas pessoas que estão do primeiro momento que elas escutaram a palavra, você, né, você tá com esse diagnóstico e agora, tipo assim, você pode ajudar essas pessoas do começo da notícia até talvez chegar a um momento de salvar a vida delas com o seu conhecimento do que você fez, porque assim, claro, gente, vai de pessoas. A Lê, por exemplo, ela decidiu não desistir. A Lê decidiu. Foi resiliente, né? Compromisso, ela obediente. decidiu que ela ia fazer algo. Ela tinha uma filha e ela queria viver perto da filha dela. Ela tinha amigos, ela tinha pessoas querendo. Então, assim, ela juntou tudo isso e ela decidiu. Então, se outras pessoas falarem, caraca, eu decidi, eu quero. O que a Lê fez? Alimentação, leitura, ginástica, tudo que ela acabou de falar aqui. Então, eu quero muito convencer a Lê para a gente estar transbordando todas essas informações maravilhosas aí, para a gente poder estar ajudando outras pessoas com, né, que talvez foram diagnosticadas, né, com o câncer, igual ela foi 2 vezes e ela superou 2 vezes. E é isso aí. E Ale, me diz uma coisa, hoje, como que você se encontra, assim? O que você diz de quem é a Ale hoje, antes da gente finalizar esse vídeo? Primeiro eu falo para vocês, a primeira coisa na nossa vida é vocês entenderem que vocês não estão sozinhos, tá? Que vocês têm Deus com vocês e que a primeira coisa que vocês precisam acessar. Segundo, eu falo que câncer são fases. A fase quando você descobre, né? Que é uma fase dolorosa, que você cai do seu chão. A fase quando você vai ao médico, que aí ele fala o tratamento que você precisa fazer. E a fase que você vai para o tratamento e você precisa aceitar, né? Fazer o tratamento, seja quimio, radioterapia ou a cirurgia. E a fase na qual eu me encontro hoje, que é a fase da estabilidade da doença, né? Porque hoje a doença se encontra estável. Acredito eu que ela vai ficar estável pro resto da vida, porque eu me sinto curada, tá? Eu estou curada, eu me sinto assim revigorada e falo para você, se fosse para eu passar tudo, eu passaria de novo para ser a Alessandra que eu sou hoje, porque eu sou muito mais forte. Uau. Eu sou muito mais resiliente, tá? Eu sou dona, eu busquei, eu adquiri, eu trouxe para minhas rédeas da minha vida. Hoje eu sou dona da minha vida. Hoje eu não vivo para agradar ninguém, porque eu acho que a gente tem que viver, acredito que a gente tem que viver e fazer aquilo que nos faz com que a gente se sinta bem, com que a gente se sinta confortável, com que a gente se sinta feliz. Então hoje eu me sinto completamente afortunada, eu acho que é essa palavra, sabe? Por estar na fase que eu estou, acredito eu que Deus me deixou aqui porque Ele quer algo de mim e Ele terá algo de mim. Eu fico muito feliz que muitas pessoas se espelham em mim e vou dizer para vocês, câncer não é sentença de morte. Câncer é possível, por isso eu repito, é necessário um diagnóstico precoce, cedo, porque é possível você ter cura. 90% das pessoas que são diagnosticadas com antecedências, elas têm cura. E eu sou prova viva disso. Eu não estou contando para vocês uma história que eu li. Eu estou contando para vocês uma história que eu passei, que eu vivenciei, né? E eu falo para vocês que todos nós temos uma escola de sofrimento na vida. Seja na dor, seja financeira, seja conjugal, todos nós temos. Cristo diz que Ele pode nos encontrar no pior lugar de diversidade que a gente esteja. Ele nos encontra, Ele muda o curso da nossa história. Elia diz mais que a vida às vezes faz a gente passar por uma escola de sofrimento.
mas que se a gente souber passar bem, a gente gera frutos poderosos para Deus. Então passa pela sua escola de sofrimento. Às vezes você vai encontrar pedra, mas as pedras são degraus que Deus coloca, e os degraus são para você subir, é para você escalar. Então, gente, acredita em você. Se você tem alguma doença, se você está passando por algum momento, eu não sei qual é a goteira que está aí na sua casa. Só você sabe a goteira que aí tem. Mas é possível você acessar e é possível você conseguir. Você precisa passar pelo seu processo. O processo nos torna mais forte. O processo faz com que a gente consiga. E quando você consegue lá na frente, você fala, uau, né? Eu posso, eu confio, eu entrego. Se deu certo para mim, gente, é possível que dê certo para você também. Ai, que linda. E obrigada, amiga. Obrigada pela oportunidade. Obrigada por fazer parte da minha vida, da minha história. E você tem como é que eu posso usar uma palavra que pode dizer? Você tem uma fatia muito grande, né, dentro da minha recuperação. E eu sou muito grata por isso todos os dias da minha vida. Eu sei disso. E eu me considero afortunada por você ter me deixado fazer parte da sua recuperação, porque você não entende que acompanhar o seu processo foi eliminar um dos meus traumas. Amém. Eu sempre tive muito medo. Que o câncer assusta, né, amiga? O câncer assusta. Felizmente é uma doença... Sim, eu cresci num lar também, onde que a palavra câncer, ela assim... entendeu? Então eu sempre tive muito medo. E assim, você não tem ideia de como você modificou o meu modo de pensar, me deixando acompanhar o seu processo. E eu digo isso, gente, porque não foi fácil o processo dela. Eu nunca vi algo tão doloroso e algo tão difícil, algo com tantas dificuldades, assim, com tanto... Ela teve a luta São da 2 Lê, anos, né, amiga? foi tão intensa de você, assim, às vezes parar e falar, caracas, meu Deus... E a danada dava um jeito de superar, e ela foi dando um jeito de superar, e ela foi dando um jeito de superar, e ela foi mostrando que ela podia, ela foi mostrando que ela conseguia, ela foi mostrando que era possível, e aquilo eu fui ficando feliz, falei, meu Deus, não é que dá mesmo, não é que pode, não é que consegue, a ponto que eu sou a pessoa que eu mais cutuco ela para mostrar isso para as pessoas, porque eu admiro você, amiga, você já sabe disso, né? Eu não tô falando isso para vocês aqui não, gente. A Lê sabe o tanto que eu coloco isso na frente dela, a importância de como é ela passar. Eu tive a honra de viver passo a passo junto com ela, mas muitos de vocês que não viveram, eu acho que é onde eu falo que ela tem que entrar com um propósito aí de estar mostrando para vocês tudo, passo a passo, de como que você consegue dar uma boa levantada quando acontece algo desse nível. E até mesmo chegar a um diagnóstico de estabilidade e se recuperar a partir do momento que você toma essa decisão e você quer. Então, Ale, muito orgulho de você, muito orgulho. Eu falo que você tem uma missão muito grande nessa terra. Amém. E agora você se prepara, porque agora vai começar a sua jornada para você Amém. curar, Amém. ajudar a curar aqueles que estão precisando de uma palavra de esperança, porque eu digo que você significa esperança até mesmo para aqueles que já não têm mais, tá bom? Amo você, amo sua vida. Amém. Te amo. Obrigada, galerinha. Fica com Deus e até a próxima.